comigo, 1 Samuel 13, capítulo de número 13, versículo de número 1. Aleluia. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Que essa chuva aí fora seja profético sobre as nossas vidas. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas, ó Deus. Diante da vida daqueles que te buscam, daqueles que te temem, daqueles que levam o Senhor a sério. Pai, eu te peço, derrama sobre a vida dos teus filhos todos os teus planos, projetos, tudo aquilo que o Senhor tem a fazer. Que não haja impedimento e nem barreiras, Senhor, para que possamos desfrutar o que tu tem para as nossas vidas. Nós não queremos nada daquilo que não nos pertence, mas não queremos reter aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Nós te damos liberdade de operar no nosso meio, em nome de Jesus. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micamás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gigal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micamás, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas. Ouviu, pastor João? Buracos entre as rochas, em poços e cisternas. Diante da pressão que eles fizeram, fizeram o quê? Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gigal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Olha o que a pressão faz com a gente. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, profeta, o homem de Deus, mas este não chegou a Gigal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar, a ir embora. E ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto, uma oferta queimada. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que tu não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micamás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gigal, e eu não busquei o Senhor, e eu
Por isso senti-me obrigado a oferecer holocaustos. Quando você deixa de buscar ao Senhor, a pressão do mundo aí fora fará você tomar decisões que podem comprometer toda a sua vida. Eu vou repetir. Quando nós não buscamos verdadeiramente a direção de Deus, a pressão do mundo aí fora, no trabalho, na economia, na família, no dia a dia, com a igreja, com os afazeres. Muito obrigado, meu filho. Nos fazem tomar decisões que podem nos comprometer por toda a nossa vida. Olha o que diz no versículo 13. Disse Samuel: você agiu como o quê? Queridos, esses são dias que nós precisamos de agir que nem tolo. Olha o que ele vai dizer. Manda chuva, Senhor. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Você já pensou se a gente obedecer verdadeiramente a Deus? Você já pensou se o Brasil se submeter verdadeiramente a Deus? Você já pensou se você como pai se submeter verdadeiramente a Deus? Você já pensou, você como mulher, se você se submeter verdadeiramente a Deus? Você já pensou, você como filho, se submeter verdadeiramente a Deus? O que Deus é capaz de fazer através de nós? Olha o que ele vai dizer. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou, o colocou a líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Quantas pessoas estão ocupando o seu lugar por falta da sua obediência com Deus? Quantas coisas Deus queria fazer com você, mas teve que levantar outro, porque você agiu que nem um tolo. Quantas coisas eu e você estamos perdendo, por não consultar e não buscar a direção de quem? De Deus. E sair agindo de acordo com o que pensamos, achamos e sentimos. É chegada a hora de você buscar e resgatar alguns lugares que Deus quer que você se posicione. Saul não viveu a graça, o tempo da graça, mas eu e você temos essa oportunidade. E se nos arrependermos verdadeiramente, se entendermos o que Deus está querendo conosco, Deus é capaz de restaurar toda boa obra que Ele começou na nossa vida. Diga assim: uau! Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Amém? Queridos, nós vivemos num tempo de muita pressão, de todos os lados. Pressão na família, pressão no trabalho, pressão nas notícias que a gente ouve aí afora acerca da economia e da justiça brasileira. A todo momento somos atacados no espírito,
A todo momento somos atacados nas nossas emoções, a todo momento preenchemos o vazio da nossa alma com os prazeres da carne. Quantas coisas a gente vai substituindo na vida? Lugares que deveriam ser dados ao Senhor, que a gente vai preenchendo com as coisas da terra, como se fosse suprir e resolver o nosso problema. Muitas pessoas deixam de desfrutar e de viver algo poderoso em Deus, porque não estão entendendo o que Deus chamou para fazer, porque não estão entendendo o que Deus quer que a pessoa haja. Quantas pessoas já perderam o emprego? Quantas pessoas já perderam casamento, família, já cometeram loucuras por não saber lidar com a pressão do dia a dia, por não saber lidar com cobrança, prestações de conta, com metas e tantas outras coisas. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus disse: no mundo tereis aflições, contudo tenho o quê? Bom ânimo. Querido, o texto que nós lemos, eu fiz questão de ler até o versículo de número 14, para você entender. Saul foi levantado a rei, tinha uma obra poderosa acontecendo na sua vida, servia um Deus vivo e poderoso, estava diante de uma grande batalha, já tinha reinado muitos anos, já tinha visto Deus agir de diversas formas, e agora, diante dessa batalha, diante da pressão dessa batalha, ele caiu num erro gravíssimo, que muitas vezes eu e você acabamos cometendo. Davi, vem comigo aqui na frente. Aqui. Querido, nada pode impedir o que Deus está falando com você aqui. Não deixa nada roubar a sua atenção. Amém? Saul tinha tudo para viver com longevidade as promessas de Deus para a sua vida, mas elas foram interrompidas num momento crucial, onde ele deveria ter se posicionado como um homem de Deus, mas ele se posicionou como um homem do mundo lá fora. Várias batalhas, várias situações, Deus já havia estado com Saul, mas agora, diante daquela adversidade, daquela pressão, daqueles soldados, ele começa a sentir o quê? Medo. Ele começa a ficar desesperado, porque para ir para a batalha, ele havia tocado a trombeta, reunindo todos os soldados e falando o que ia acontecer. E tocar a trombeta era um sinal: olha, nós vamos em nome de Deus e nós vamos para uma grande batalha. Só que não adianta, querido, eu e você na nossa vida, a gente falar de Deus, não adianta a gente querer incluir Deus, se nós não tivermos as atitudes corretas que Deus espera a nosso respeito. Falar de Deus e não ter a atitude correta é simplesmente vestir uma capa de religiosidade. Não vai acontecer nada, você só vai viver de aparência e se enganar. Você está entendendo? Querido, escuta isso. Saul, ele estava diante daquela situação, os soldados tudo ali. Só que o medo começou a tomar conta. Agora eles estão escondidos, esperando o que vão fazer. Só que o próximo passo para o que precisava ser feito, tinha que vir de um homem de Deus. Porque Deus não falava diretamente com Saul. Deus tinha levantado um profeta chamado Samuel, que foi preparado desde a infância para ter um relacionamento com Deus e transmitir a vontade de Deus. Agora preste atenção. Havia uma ordem de Deus. Daqui 7 dias, Samuel vai lá, vai prestar uma oferta a Deus,
e vai nessa oferta de gratidão, nessa oferta de comunhão. A partir dali vocês vão para a batalha. Passou o primeiro dia, passou o segundo, passou o terceiro, eles tudo escondido, a pressão aumentando e a opressão aumentando. Chega o sétimo dia. O que Saul faz? Olha, ele faz o que a maioria de nós fizemos. Pastor não me atendeu, não me responde. Eu mando mensagem, mas ele não me responde. Samuel não chegou no horário. E aí Saul toma uma posição que não era para ele tomar. Ele vai mexer com coisas espirituais sem estar preparado para aquilo. Tem um monte de gente querendo brincar com as coisas de Deus sem ter sido preparado para aquilo. E aí, pastor? E aí agora ele vai lá e me diz, traz o holocausto que nós vamos ofertar aqui e tal. E quando ele está toda aquela preparação, invocando Deus e fazendo, quem é que chega ali? O homem de Deus. E diz, por que tu fizesse isso? Ele vai dizer, olha, porque eu fiz, a pressão e tal, e eu não consultei o Senhor. E aí, porque ele fez isso, o que Deus falou? Através do profeta, agora não haverá mais continuidade daquilo que Deus começou na tua vida. Irmão, se nós tivéssemos ainda uma vida sem Jesus ter vindo na terra, eu e você já teríamos sido destruídos. Mas por conta da graça, esse Jesus olhou para mim e para você, cheio de pecado, e disse, ei, eu quero fazer uma grande obra na tua vida. E aí, pastor? Saul agora perdeu a oportunidade de viver as coisas poderosas que Deus tinha com a vida dele. Por quê? Porque ele não soube lidar com a pressão. Porque ele não soube lidar com medo. Ele não soube lidar com o tempo das coisas. E muitas vezes nós estamos nos perdendo, estamos perdendo a nossa família, os nossos filhos, estamos perdendo as oportunidades que Deus gera na terra, porque nós não sabemos lidar com as situações. A primeira pergunta que eu te faço nessa noite é como você tem lidado com a pressão do dia a dia, com as influências exteriores na sua vida, pessoas, negócios. Você é uma pessoa que decidiu andar com o Senhor. Você tem sido um agente de influência ou aquele que se permite ser influenciado pelo meio na qual você vive? Porque se você não tomar uma posição realmente de fé, tem coisas que você jamais vai ver o que Deus tinha preparado para a sua vida. Você vai chegar na eternidade, se Deus quiser, e vai dizer, olha Deus, eu tive isso, eu fiz aquilo. E Deus vai dizer, meu filho, o que eu tinha para ti era isso aqui. E aí você talvez vai dizer, Deus, mas era isso mesmo? E Deus vai dizer, era. Mas porque tu agiste que nem um tolo e quisesse andar do teu jeito, tu sofreu isso, que não era para a tua vida. Diga assim, respostas certas em tempos de pressão. Respostas certas em tempos de pressão. Querido, quais são as respostas que você tem dado para Deus no momento da adversidade, da dificuldade, e no momento que você precisa se posicionar como um homem de Deus, como um pai, como uma mãe, como um filho obediente, como alguém que serve ao Senhor dentro do corpo de Cristo e se submete à direção de Deus para aquele tempo? Como você tem lidado com isso? Como você tem lidado com as oportunidades que Deus está gerando como igreja para nós sobre a terra? Você é aquele que está gerando a oportunidade e está se escondendo na caverna? Com medo? Ou você está dizendo o seguinte, eis-me aqui, Senhor, usa-me.
Querido, a primeira coisa que a gente precisa entender: Deus não levanta covarde para a sua obra. Pastor, mas eu sou um cara assim, acovardado. Deus, Ele vai gerar a oportunidade para que você se levante, para que você erga a cabeça, para que você veja aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para que você se encha de ousadia, e aí sim, como um valente, Ele te levanta e te coloca no lugar que Ele tem preparado para você. Se você ficar acovardado no seu casamento, se você se entregar à imoralidade, às coisas lá fora, querido, não espera que Deus vai fazer alguma coisa, porque a posição começa por quem? Por mim e por você. Por isso que Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e... Ele não diz: vinde a mim os covardes. Olha, vinde a mim quem não quer nada com nada e está se escondendo. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está esperando Deus fazer alguma coisa, quando Ele está dizendo: e você? Será que você entendeu o que eu quero que você faça? Será que você entendeu as oportunidades que eu te gerei, o que eu já fiz na tua vida? Por que nesse momento que você deveria se posicionar, que você deveria entender, diante dessa batalha, de tudo que está acontecendo, por que você está acovardado? Por que você está com medo das finanças? Por que você está com medo da situação? Se eu te levantei, se eu te atraí para a minha presença, se eu comecei uma boa obra para fazer na sua vida, você acha que Deus é imaturo e que Deus começa uma obra para nos abandonar? O problema não é Deus, querido, o problema é nós que abandonamos aquilo que Deus começou na nossa vida. E a primeira coisa que nós precisamos entender diante desse texto, diga assim: a pressa é inimiga da dependência de Deus. Quantas coisas nós fizemos na nossa vida com pressa? Isso aqui eu domino, isso aqui eu sei, isso aqui eu tenho habilidade. E a gente sai fazendo as coisas sem consultar a quem? A Deus. Quantos casamentos têm problema porque o homem não sabe consultar a sua esposa? E vai lá e começa a fazer compra e fazer um monte de coisa, troca de carro, troca daquilo, faz negócio aqui, faz negócio de lá. Porque tem dinheiro, porque tem condição, porque sabe. Eu sei o que é melhor. Querido, ninguém mais do que Deus sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Porque Ele vê o que eu e você não podemos ver. Ele sabe o que eu e você não sabemos. Você não pode tomar atitude na sua vida que envolve algo que Deus começou e está fazendo na sua vida com pressa. Quantas vezes, querido, a gente se precipita? Quantas vezes a gente sai tomando decisões sem consultar a Deus? E são decisões que definem a nossa vida. Saul, naquele momento, ele não soube esperar. Porque ele não chegou, eu vou fazer do meu jeito. Porque não me atendeu, eu faço do meu jeito. Porque Deus não me respondeu, eu vou fazer do meu jeito. Aí você pergunta para o camarada: você orou? Sim, Deus falou comigo. Irmão, nós estamos num tempo que Deus está falando com todo mundo e a todo momento. Eu não sei você, mas para Deus falar comigo eu tenho que entrar num lugar de uma maneira para entender realmente o que Ele está falando, porque muitas vezes é minha alma gritando e eu ainda estou querendo culpar Deus. Mas Deus me falou, Deus isso. Só que Saul, diante daquilo, ele não chegou e disse: olha, Deus falou comigo e eu fiz. Mas ele sentiu a pressão porque os soldados estavam o quê? Se afastando. A guerra era poderosa. Só que a confiança naquele momento na vida de Saul não estava mais em Deus, mas estava nos soldados que estavam ao seu redor. Sua confiança está na sua conta bancária? A sua confiança está nas coisas que estão ao seu redor?
ou está no Senhor? Saul, naquele momento, deixou de confiar em Deus por causa da pressão externa ao seu redor. Você imagina se Davi fizesse isso? Lá na frente, Deus levanta um jovem chamado Davi. E diante do chamado de Davi, Davi vai lá onde estava todo mundo num cenário de guerra. E nesse cenário de guerra, todo mundo com medo e acovardado. Davi olha um exército inteiro com medo de um homem gritando que devoraria, que faria e destruiria Israel. Você imagina se Davi não soubesse lidar com a pressão exterior? Ele teria dito: olha, pai, não me deixa nem eu ir lá, porque a coisa está feia. Mas sabe o que ele faz? Diante de toda aquela pressão, ele não olha para o problema, ele não olha para a dificuldade, ele olha para o Senhor. Ei, querido, você está olhando para onde? Você está olhando para as situações lá fora ou você está olhando para o Senhor? Você quer mais um exemplo? Um homem chamado Simão Pedro. Ele entra no barco e ele está no barco navegando e de repente ele vê Jesus andando sobre as águas. E é tu mesmo, mestre? Ele diz: é, te lança, vem. E ele vai sobre a água. De repente ele começa a olhar para as circunstâncias e começa a fazer o quê? Afundar. Querido, toda vez que você sai agindo sem consultar a Deus, toda vez que você decide andar com o Senhor, mas você não consulta Ele, toma atitudes precipitadas, você pode sofrer as consequências, porque a pressa demonstra falta de fé. Vou dar o meu jeito. Vou fazer do meu jeito. Diga assim: a última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Não é do médico, não é de um homem, não é de uma mulher, é do Senhor. Sabe o que mais a gente pode aprender? Diga assim: a pressão do momento não justifica a desobediência a Deus. Olha, eu fiz isso porque fui obrigado. Eu fiz isso porque eu me senti pressionado. Irmão, ou você serve a Deus ou você serve o mundo lá fora. Não dá para servir os dois. Dá para você se enganar que você serve a Deus. Mas ou você serve a Deus ou você serve o mundo lá fora. Se você dar ouvido só para o mundo lá fora, querido, você jamais vai desfrutar a plenitude de Deus sobre a sua vida. Deus quer fazer coisas poderosas. Famílias fortes decidem obedecer a Deus. Homens e mulheres com sabedoria decidem obedecer a Deus e não à pressão do mundo lá fora. Quando eu aceitei Jesus, eu já contei essa história para vocês. A pressão do mundo lá fora era: só não me diz que agora tu vai virar crente. Só não me diz agora que tu vais parar de beber, fumar e de fazer isso. Irmãos, se a gente se deixa levar pelo que os outros dizem, se a gente se deixa levar pelas situações que estão no exterior, a gente jamais vai viver o que Deus está a fazer na nossa vida. Quem é você? Quem sou eu diante das pressões? Quem sou eu diante daquilo que Deus está fazendo? Oh, pastor, Saul se deixou levar pela situação. Olha, era mais ou menos assim: se eu não agradar os soldados, se eu não fizer algo para eles, se eu não alimentar eles dessa forma, eles vão me abandonar e eu vou perder a guerra. Irmão, nós estamos perdendo muitas guerras, porque estamos escravos de pessoas e de homens, quando deveríamos estar servindo realmente ao Senhor. Porque existem batalhas que não são nossas, é dele.
Existem lutas e adversidades que não é para mim e para a sua vida. Deus quer se manifestar, Deus quer fazer. Eu e você só precisamos nos posicionar. E a primeira posição de um homem de Deus, diante de toda dificuldade, de toda adversidade, é consultar a quem? A Deus. Não é só vir num culto. Não é só esperar um pastor orar. É você buscar as respostas aonde? Em Deus. Diga assim: uau! Saul sabia o que fazer. Olha, vou fazer um sacrifício, vou mexer com as coisas espirituais agora, mas ele não tinha autoridade para isso. Às vezes nós sabemos o que fazer, às vezes nós sabemos como agir do nosso jeito para que as coisas dê certo. A pergunta é: será que essa é a vontade de Deus? Será que é isso que Deus está querendo nesse tempo sobre a nossa vida? Quantas pessoas que se perdem no meio das suas habilidades, no meio da sua condição, e saem fazendo coisas sem consultar realmente a Deus. Quantas respostas nós temos na nossa vida de imediato, que nós não necessitamos consultar a Deus. Porque isso eu sei fazer. Isso é mais ou menos, Deus, já entendi. Irmãos, você lembra de Jesus? A Bíblia vai dizer o seguinte, que quando ele vai escolher os 12 discípulos, ele ora a noite inteira para escolher os 12. E ele era filho de Deus. Ele podia sair dizendo: tu vem para mim, tu vem para mim, tu vem, tu vem, tu vem. Mas o que ele vai fazer? Vai orar. Tem muitas coisas que nós queremos ter respostas rápidas, mas não queremos passar por processos, onde nós temos que nos render, nós temos que buscar para receber a direção do Senhor. Se tem uma coisa que Deus quer fazer a todo momento na minha e na sua vida, é nos direcionar. Deus não quer você andando perdido. Deus não quer você andando fora dos trilhos. Deus tem a direção correta para mim e para a sua vida todos os dias. Sabe o que mais eu aprendo? Diga assim: pessoas sábias não justificam seus erros pelas circunstâncias. Eu fiz isso porque é a mulher que tu me deu. Eu fiz isso porque é o homem que tu me deu. Eu fiz isso por causa disso. Eu fiz isso por causa disso. Está na hora de a gente ser homem e ser mulher. Eu fiz isso porque eu tenho um desvio de caráter. Eu fiz isso porque eu errei, porque eu pequei contra o Senhor. Mas eu quero me arrepender. Eu quero passar pelos processos, porque eu quero voltar a viver algo poderoso com Deus. Mas qual é o nosso problema muitas vezes? Sempre queremos achar um culpado. É no casamento? Tem um culpado. Estouramos com alguém? Tem um culpado. Querido, nós precisamos entender que a partir do momento que a gente decide andar verdadeiramente com o Senhor, nós precisamos assumir lugares de responsabilidade. O Senhor não te salvou, o Senhor não começou uma boa obra na tua vida simplesmente para dizer: olha, só quero fazer na tua vida. Se eu não chamar a atenção do meu filho, quem vai chamar? Se eu não me posicionar como um pai, quem vai fazer? Se você não se posicionar como uma mulher de Deus, quem vai fazer? Você vai esperar outros tomar o lugar que era para você? Você vai esperar outros entrar em lugares que Deus estava dizendo: eu queria fazer na tua vida? Pastor, como eu vou lidar com a pressão do dia a dia? Pastor, como eu vou dar uma resposta correta para as pressões do dia a dia? Diga assim: a obra de Deus é desenvolvida em nossas vidas por processos. A obra de Deus é desenvolvida na nossa vida por processos. Será que você está entendendo os processos de Deus na sua vida desde o dia que você foi gerado no ventre da sua mãe? Será que você está entendendo que, apesar de talvez
ter alguém que te rejeitou, alguém que tentou até te abortar, alguém que nunca te desejou, mas Deus disse: ei, eu te escolhi? Será que você está entendendo o que você está passando nesse tempo, ou o que nós estamos passando como igreja nesse tempo na nação brasileira? Pastor, eu não entendo nada, porque existem respostas que nós só teremos aonde? Com o Senhor. Querido, se nós queremos ter uma direção correta e ter a resposta correta no meio das pressões, a primeira coisa que a gente precisa para entender os processos na nossa vida, diga assim: eu preciso ter respostas de atitude, de ação. Quantas pessoas pedem as oportunidades porque não tem resposta de atitude, ação? Eu não sei você, mas quem trabalha com mão de obra, que nem o Fernandinho, vai contratar um auxiliar. E aí o cara está trabalhando, de repente precisa de um alicate, o cara está ali que nem songamonga assim, ó, e não vê o serviço, não enxerga. É fácil? É fácil uma mulher que está limpando a casa e tem alguém ajudando, que ela está lá passando aqui, daqui a pouco ela vai precisar, o balde, a coisa, e de repente tem alguém do lado do balde que é capaz de chutar o balde e não está vendo a situação? Você acha como é que Deus olha para mim e para você? Deus gerando oportunidades, mas nós não temos resposta de quê? De atitude. Diga assim: respostas de atitude. Envolve desejo. Eu faço porque eu quero. Quando as pessoas vinham para ser batizado, a Bíblia vai dizer que eles vinham para ser batizado. Desejo. Tem coisas que nós só vamos viver na obra de Deus se a gente desejar dar uma resposta para Deus. Por isso que Deus não responde apenas pergunta, Ele responde o quê? Resposta. Quando alguém te convida para um culto, quando você vem numa noite como essa, você está dando o quê a Deus? Uma resposta. Uma resposta de atitude, uma resposta que às vezes aqui dentro de você, você nem queria estar aqui, mas você decide obedecer e decide desejar fazer. Processo. Naquele momento, Saul, em vez de desejar fazer o que é certo, ele deseja fazer aquilo que estava na sua condição e não na condição de Deus. Você quer ter resposta diante dos processos da sua vida? Diga assim: no meio do processo, sempre vai envolver submissão. Tem muita gente que não desfruta o que Deus está fazendo por falta de quê? Submissão. Submissão não é fazer o que eu quero. Submissão é fazer aquilo que eu preciso fazer, seguindo uma direção e uma ordem. Meu Deus, pastor, eu trabalho num emprego lá que às vezes me manda fazer isso, fazer aquilo. Submissão. Quem é o maior responsável? Quem deu a ordem? Às vezes nós não entendemos e não desfrutamos alguns processos por falta de obediência. E submeter a Deus envolve matar a nossa carne. Tem vezes que a gente não vai querer orar, tem vezes que a gente não vai querer buscar, tem vezes que a gente vai dizer: não, é só mais um culto, é só mais isso, e às vezes ali é a resposta que Deus tem para a nossa vida, que vai mudar completamente a nossa vida. Respostas no Senhor, querido, para a gente viver, resposta certa em tempo de pressão, diga assim: é entender o tempo de cada coisa. Você está entendendo o tempo de cada coisa na sua vida? Ou você está saindo, botando os pés pela mão e fazendo do seu jeito? Saul não discerniu o tempo. É mais ou menos o seguinte: olha, hoje é o 7º dia, mas agora é 3 horas da tarde, né? O profeta não veio ainda, eu vou fazer, porque estou perdendo os soldados, eu tenho que agradar a eles e tal, senão a coisa vai ficar feia.
Irmão, muita coisa, a gente está nesse tanto aqui, ó, para receber de Deus, mas a gente não recebe por não respeitar o quê? O tempo. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para Deus fazer a obra. Comigo foi de um jeito, com outra pessoa de outro. Com cada pessoa Deus tem uma forma de trabalhar que envolve o quê? Tempo. Pastor, eu preciso entender os processos de Deus na minha vida. E agora vem a chave final. Se você quer viver os processos de Deus na sua vida e desfrutar de coisas poderosas, você precisa ter uma resposta de finalização diante do processo. Pastor, o que é isso? Diga assim, reações. Quantas coisas a gente perde por reações erradas? Por dar uma resposta errada da qual Deus espera que a gente dê. Quer ver um exemplo? Se naquele momento que Saul sentisse a pressão dos soldados, a resposta do processo para Deus fosse o seguinte: não me importa se eu perder pessoas e soldados aqui, mas eu não faço nada até que Deus se mova, porque é uma promessa que ele viria o profeta aqui no 7º dia, mas ele não fez. Quantas coisas, querido, a gente perde em Deus por respostas e reações erradas. Meu filho, faz isso. Não vou, agora não, e não sei o quê. Tá bom. Tu vais fazer querendo ou não querendo, mas agora tem uma consequência porque tu agiste dessa forma. Quer um exemplo? Lembra de um homem chamado José? Estava preso por um crime que não cometeu. Estava indo muito bem, glorificando a Deus em tudo. De repente, ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. E aí, pastor? Agora ele olha para o copeiro e diz o seguinte: olha, quando Deus te colocar de novo no lugar lá para servir o rei, lembra-te de mim. Olha, fala para o rei que eu estou aqui injustamente, tal. Diga assim, ele não entendeu aquele processo. Ele não respeitou o tempo. Porque ele não respeitou o tempo, ele teve que voltar 2 casas. E agora o copeiro esqueceu dele por 2 anos. Povo no deserto, um trajeto de 40 dias. Mas não entendeu o processo da resposta, das reações. Nunca estava contente com aquilo que Deus já havia feito. Sempre reclamando, sempre se queixando, sempre murmurando. E como é que eles andavam? Pastor, eu não tenho intimidade com a minha mulher. Quais são as tuas reações? Pastor, eu não tenho intimidade com o meu homem. Quais são as tuas reações? Porque a intimidade começa pela manhã, não começa à noite. Pastor, algumas coisas não acontecem comigo, com Deus. Porque não começa à noite, começa de manhã. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Mas a primeira coisa que a gente acorda e vai ver a rede social, em vez de consultar a Deus, o que tu queres comigo no dia de hoje? Que resposta você está dando, querido, diante das situações que envolvem pressão? Que resposta você tem dado diante das atitudes que Deus espera de você, diante da submissão que você precisa fazer e ter? Porque, pastor, eu quero viver coisas poderosas com Deus. É possível? É. Pastor, eu quero viver a obra de Deus realmente na minha vida. Você precisa aprender a esperar o tempo de todas as coisas. Você precisa aprender a obedecer diante da pressão e cultivar um coração que teme a Deus, que leva Deus a sério. Saul naquele momento perdeu o quê? Temor. E quando a gente perde o temor às coisas de Deus, a gente sai fazendo as coisas do nosso jeito. E aí a gente se perde. Deus quer restaurar algumas coisas na nossa vida. Deus quer que a gente entenda que parte do processo a gente está passando nesse exato momento. Qual é a parte que você não está entendendo? A parte que Deus já falou com você e você não está se submetendo?
A parte que Deus já falou com você e tem uma promessa e você não está sabendo lidar com o tempo. A parte que você precisa ter uma reação correta e você acaba não desfrutando. Oh, pastor, o que é isso? Eu vou te explicar. Imagina você vir agora para buscar o Senhor, porque você quer que Ele faça algo. Amém? Eu quero que Deus faça isso na minha vida, então eu vou buscar a Deus. E você vem. E aí, porque você quer que Deus faça aquilo, você começa então a buscar, você começa a estar em todo culto, você começa a estar em todo evento, você começa a fazer tudo o que você pensa que está certo. E aí você diz, não, agora as coisas vão acontecer porque eu estou fazendo tudo. Eu não falto um culto, eu não falto um discipulado, eu não falto nada. Mas às vezes tudo que você tem é uma capa de religiosidade. E as coisas não acontecem. Pastor, quando as coisas vão acontecer? Quando você recebe o primeiro não de Deus. Eu queria que Deus fizesse isso, e eu vou buscar, e eu vou lá, e você cria uma expectativa e de repente nada acontece. É ali que define se você vai avançar ou se você vai retroceder. Nós estamos muito perto de alcançar algumas coisas, mas porque nós temos a reação errada, a gente desanima, a gente se cansa, a gente não sei o quê. Queridos, em 15 anos de convertido, eu vi muita gente começar bem, mas está perdida por aí afora. Eu vi muita gente orar, chorar e buscar a Deus, que quem não tem discernimento do Espírito olha e diz assim, olha, isso aí é um homem de Deus, está quebrantado ali. Mas Deus está olhando para aquela pessoa, é apenas negócio. Tem coisas que só vão acontecer verdadeiramente na nossa vida, quando a gente entende o não de Deus. E o não de Deus não é porque Deus não quer fazer, é porque Deus está vendo como a gente vai lidar com aquilo. Porque se Deus fizer tudo o que a gente quer, a gente fica mimado. Porque se Deus fizer tudo o que a gente quiser, a gente vai se perder feio. Por isso que um pai não pode dar tudo para o filho. Por isso que um pai tem que ensinar e colocar limites para o filho. Eu dar tudo para o meu filho, ele sempre alegre, sempre me abraçando, sempre me beijando. Pai, eu te amo, tu é o melhor pai do mundo, é fácil. Quero ver quando eu começo a dar os não para ele. Quero ver quando ele me pedir as coisas, ele não. Mas por quê, pai? Porque tu não está no tempo para isso. Aí define o quanto ele está maduro ou não com Deus. E enquanto nós não amadurecermos, seremos escravos. Saul estava tão perto de continuar, mas se perdeu. Queridos, eu não sei você, mas o cenário que está acontecendo no Brasil é um cenário propício para a gente viver coisas poderosas em Deus. Pastor, como? Como, pastor? Se a economia está desse jeito, está aquilo, ei. Quando José revela um sonho do copeiro e do padeiro, ele tem que esperar os 2 anos, mas num certo dia pela manhã, aquele rei acorda todo perturbado de sonhos que ele estava tendo e ninguém podia revelar. E alguém diz, olha, tem um homem que é capaz de revelar. Manda chamar ele. Deram um banho em José, botaram uma roupa nele, trouxeram José bem limpo, bem bonito diante do rei. E agora José diante do rei, olha, eu fiquei sabendo que tu é capaz de revelar sonhos. Eu não, mas ele é capaz. E agora ele revela o sonho do rei. O sonho daquilo que aconteceria na economia, que viria grande escassez sobre a terra. Mas Deus agora dá a direção correta de como lidar com aquela situação. Queridos, se tem alguém que está vendo onde tudo isso vai terminar, o Senhor, nós só precisamos acessar o coração dEle, para ter as estratégias para lidar com cada situação.
Porque se nós entender as estratégias de Deus, querido, não é o dinheiro que vai te definir ter paz. Não é as coisas dando certo que define que você tem paz. Mas é você ver o agir de Deus sobre a sua vida. E é isso que Ele quer fazer. Por isso eu quero te encorajar nessa noite a você beber de uma fonte de água. Não a água que o mundo lá fora oferece. Faça do seu jeito, ande do seu jeito. Ande pelas suas habilidades, pelo seu conhecimento. Mas a água do Senhor, que tem poder de trazer novidade de vida. Tem poder de gerar em mim e você renovo de vida. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Entender que tudo aquilo que a gente está fazendo, não respeitando o tempo certo, não dando a resposta que Deus espera, nós estamos limitados. Quais as oportunidades que Deus está gerando para a sua vida e você não está entendendo? Saul naquele momento pensou simplesmente: se eu não fizer isso, eu vou perder. Mas ele não levou em conta que se ele não obedecesse a Deus, ele ia perder aquilo que é mais precioso: o Senhor. O Senhor que vence batalhas, o Senhor que vai na frente, o Senhor que tem poder de me ressuscitar e te ressuscitar. Mais importante do que as coisas que você precisa fazer lá fora é a sua vida com Deus. Porque se você estiver bem com Deus, querido, pode acontecer qualquer coisa, você jamais ficará sem resposta. Você jamais ficará sem direção. Você jamais será dominado pela tristeza. Porque o Senhor tem poder de gerar fôlego e fôlego de vida. Ah, pastor, o que eu preciso fazer? Dê uma resposta para Deus hoje. Diga: Senhor, até aqui eu andei desse jeito. Até aqui eu agi na minha força. Mas a partir daqui, Senhor, eu vou respeitar os processos. Eu vou absorver as oportunidades. Eu vou levar a sério o que Tu estás falando comigo. Para mim não vai ser mais um culto, para mim não vai ser mais uma palavra, para mim vai ser um entendimento do que o Senhor está querendo falar ao meu coração. Antes que seja tarde, querido. Não deixa o mundo aí fora roubar a sua fé. Não deixa o mundo aí fora fazer você dar ouvido àquilo que Deus não tem para a sua vida. Se for para desistir, querido, diga assim: eu desisto de ser fraco. Oh, pastor, mas Deus não opera na fraqueza? Sim, quando você reconhece. Mas se você desistir de ser fraco, você está dizendo: Deus, fortalece-me. O problema é que às vezes nós estamos nos entregando ao medo das circunstâncias, a pressão do trabalho, a pressão do dia a dia, e deixamos de desenvolver o que realmente Deus está querendo fazer. Nenhum dia você é capaz de acrescentar na sua, se Deus não permitir. Tem coisas que não está no seu controle, não sei se você não entendeu ainda. Está no controle do Senhor, eu e você só precisamos acessar isso. Por isso eu te convido para ficar de pé. Há um sacrifício que foi derramado sobre esse lugar. O corpo de Cristo, onde derramou o seu sangue por amor a mim e você. Esse sacrifício tem poder de colocar a nossa casa em ordem. Jesus tem poder de restaurar tudo aquilo que está perdido. Jesus tem poder de reposicionar os seus filhos. Jesus tem poder de trazer a paz que excede todo entendimento. Pastor, eu tenho estado com medo. Pastor, eu tenho estado sob pressão. Eu não estou sabendo lidar com isso. Ei, talvez você não sabe como lidar, mas se você buscar o Senhor, Ele vai te dar a resposta certa.
Por isso eu te convido, querido. Você que quer mais, você que está dizendo: Senhor, eu quero a tua resposta para esse tempo na minha vida. Você vai dar uma resposta para Ele através da sua atitude nessa noite. Você vai sair do seu lugar e vir nesse altar, e vai se lançar e vai dizer: Deus, eu não farei mais nada sem a tua direção. Não me permita, Senhor, fazer mais nada se não for a aprovação da tua direção. No meio dos negócios, no meio da família, aquilo que o medo está tentando te fazer você desistir, aquilo que o medo está tentando fazer você abandonar, aquilo que o medo está fazendo você se render às coisas que são contrárias à vontade de Deus, Ele está dizendo: não, não faça. Ah, Espírito Santo, pessoas estão se lançando aqui nesse lugar agora. Nós queremos dar uma resposta para Ti. Tem coisas que nós não entendemos, mas nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Nós não vamos Te abandonar, nós decidimos esperar o tempo certo, mas nós não iremos desistir, nós não iremos nos acovardar. Nós continuaremos a guerrear, nós continuaremos a lutar, nós continuaremos orando e intercedendo. Talvez tenha alguém que você acha que está se perdendo, mas o Senhor está dizendo: ei, ore por essa pessoa, porque no tempo certo eu farei uma grande obra. Eu farei, só não desista, só não desista. Deus é capaz de restaurar o seu casamento. Deus é capaz de trazer avivamento sobre a sua família. Deus é capaz de trazer os recursos que você precisa. Deus é capaz de colocar a sua casa em ordem. Ah, Senhor, nos rendemos diante de Ti, ó Deus. Nós não queremos fazer mais nada se não for da Tua direção, da Tua vontade. Ainda que não entendemos, nós decidimos nos submeter. Ainda que não entendemos, decidimos obedecer, Pai. Mas continue a Tua obra na nossa vida. Não nos abandone, Senhor, não nos rejeite. Nós reconhecemos os nossos erros. Nós desejamos ser direcionados por Ti. Nós aceitamos os nãos que for preciso na nossa vida. Nós aceitamos, Senhor, a Tua repreensão, a Tua correção. Só não nos abandone. Nos posicionamos nessa noite como valentes que Te servem e que Te temem. A nossa confiança não está nos nossos clientes. A nossa confiança, Senhor, não está na economia. Não está, Senhor, na justiça dessa nação. A nossa confiança está em Ti. A nossa confiança não está naquilo que os nossos olhos veem, mas naquilo que o Senhor há de fazer. Por isso nós não abandonaremos o Senhor. Nós nos posicionaremos como homens e mulheres valentes, Senhor, que não deixarão roubar a nossa fé. Nós temos expectativas daquilo que o Senhor há de fazer. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Rendemos-nos a Ti, rendemos-nos a Ti. Aleluia, aleluia. Fale com Ele. Eu sei que existe rio. Se renda, se renda, se renda. Eu sei que existe cura. Aleluia. Que emana do Teu coração. Receba, Jesus. Eu sei que existe graça. Receba, Jesus. Tu és o nosso sacrifício. Tu és aquele, Senhor, que tem poder de colocar tudo em ordem. Nos coloca no centro da Tua vontade. Nos coloca na Tua direção. Abre a porta onde não tem. Abre a porta onde não tem, Senhor. Nos
mostra as áreas que precisamos nos consertar, as áreas da qual o Senhor já falou conosco que não estamos respeitando. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Submissão é obediência, Senhor. Eu sei. Começa a colocar no nosso coração aquilo que precisamos fazer nesses tempos, nesses dias. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas. Aleluia! E jamais vai se esquecer de mim. eu profetizo a direção de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo a segurança de Deus sobre a sua casa, sobre os seus negócios, o alinhamento do coração de Deus ao seu coração. Que você não seja movido pelo grito da sua alma, mas pela direção de Deus. Que você não se deixe levar por aquilo que os teus olhos estão vendo, ou por aquilo que os teus ouvidos estão ouvindo aí fora, mas que você ouça a voz do Senhor dizendo: não tema, não tema, porque eu pego firmemente na tua mão e eu te conduzirei, eu te direcionarei, eu colocarei tudo em ordem. Eu sou o Deus que te escolhi, eu sou o Deus que estou te levantando. Seja forte, seja corajoso, assuma a sua responsabilidade e você verá o que eu farei sobre a sua vida. Aquilo que você não é capaz de fazer, eu sou, diz o Senhor. Aquilo que você não tem condições para realizar, eu tenho, diz o Senhor. Mas aprenda a respeitar o meu tempo, o meu modo. Não é porque eu estou em silêncio que eu não estou fazendo. Ei, eu estou agindo sobre a tua vida. Começa a enxergar o que eu já fiz. Começa a enxergar o que eu já fiz na sua vida. Ei, fogo, fogo. Ei, se coloque de pé, declarando, ei, o medo não tem poder mais sobre a minha vida. Diga: eu não desistirei até me consumir. Essa pressão não tem poder de aniquilar o que Deus está fazendo na minha vida. O Senhor está no controle da minha vida. Dê o controle da sua vida ao Senhor. Se você receber um não hoje, aceite esse não. Aceite esse não. Aceite o tempo de Deus, aceite o não de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Adore Ele, adore Ele. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Incendeie o coração dos teus filhos. Incendeie o coração dos teus filhos. Deixa o teu vento soprar. Até me consumir. Aleluia, até me consumir. Até me consumir. Diga: eis-me aqui, Senhor, faz a tua obra por completo. Diga assim: eu aceito os processos. Diga assim: os meus olhos vão deslumbrar os teus feitos. Antes de você olhar para a circunstância, olhe para o Senhor. Olhe para aquilo que Ele já fez. Olhe para aquilo que Ele já começou na sua vida. Olhe para aquilo que Ele já te chamou. Sim, sim.
Você é uma carta viva do Evangelho de Cristo sobre a terra. Eu profetizo que você vai testemunhar aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Mas você vai dizer: eu precisei entender os processos. Não foi do meu jeito, mas foi do jeito do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, não permita a gente sair desse lugar sem a Tua direção, sem a Tua aprovação, Senhor. Não nos permita sair da nossa casa sem a Tua aprovação, sem a Tua direção. Pai, nós não desistiremos de Te servir, nós não desistiremos de Te buscar. Nos dê as estratégias a cada dia, nos dê o direcionamento a cada dia, porque se nós andarmos com o Senhor, jamais estaremos perdidos, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, sai desse lugar abençoado em nome de Jesus. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento até me consumir. Deixa o teu rio até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, Deixa teu fogo queimar. até de dentro pra fora. Vem com os teus processos, Senhor. Vem com os teus processos. Até me consumir. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua graça, Senhor, por não nos abandonar, por não desistir de fazer a tua obra nas nossas vidas. Vamos, 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 de dentro Pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me
até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Ouço